né? E hoje a gente vai falar sobre a desistência, né? Quem é que nunca já sofreu por começar e parar? Por sempre se sentir que não dá conta de ir até o final, sempre se sentir frustrada, porque falta motivação, porque acha que não é capaz, e aí fica nessa de para e volta, para e volta, para e volta. Como é que será que dá para mudar isso? Será que dá para mudar isso? Será que existe alguma tática para mudar essa questão? Então, se você está chegando aqui agora, né, se você é uma pessoa que sofre um pouco com isso, esse vídeo aqui vai ser perfeito para você. O conteúdo que a gente separou para falar hoje aqui para vocês tá incrível para isso, então eu espero que vocês aproveitem muito. E se você ainda, né, tá assistindo a gente aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e ainda não tá seguindo aqui a gente, ó, deixa o seu curtir aqui no vídeo, deixa o seu comentário aqui pra gente também, pra gente saber que esse vídeo tá te ajudando de alguma forma. E se inscreve, né, se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, se você tá assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook também, não deixa de seguir aqui a nossa página, tá bom? É sempre um prazer receber vocês aqui, todo dia tem carinha nova e isso é muito legal pra gente, beleza? Hoje eu tô aqui com o Ju, a gente vai falar sobre esse assunto e bora lá se aquecer com esse último dia desse aquecimento para o nosso curso. E eu já tô super ansiosa porque segunda-feira começa oficialmente o nosso curso rápido Magre Sem Barriga. Então, bora lá pro tema de hoje. Bom dia, Ju, vamos com tudo, é isso aí. Bom dia, Bia, tudo bem? Bom dia para as meninas também. Eu vou dar um bom dia para todo mundo aqui daqui um instantinho, mas antes disso, só um recado bem importante. Assim, a gente, como a Bia falou, isso aqui é a última live de aquecimento, mas o curso mesmo começa segunda-feira. Então, para quem não se inscreveu, o link está aqui embaixo. Para quem está no Instagram, também está lá na descrição, na bio do Instagram. É só seguir o link, seguir o processo e não fica de fora. Não deixa para fazer inscrição para o último. Então, essa live de hoje vai te ajudar muito para quem já falhou, já desistiu em todo esse processo. Mas se tem uma coisa que vai te ajudar ainda mais é fazer o curso completo. O curso começa na segunda-feira, dia 25. Não fica de fora, não marca bobeira, senão você vai ficar pro lado de fora do curso. Mas vamos lá, vou lá dar um bom dia para todas as meninas. A gente já tinha aqui, a Maria Aparecida estava aqui de manhã, antes de todo mundo, era 8h04, ela já estava aqui, bom dia. E tinha a Carla também, eu acho que estava... a Carla acho que chegou antes dela ainda, falando assim, bom dia, acabei de treinar, já liguei o computador para acompanhar. Então, bom dia para todas as meninas aqui. Daí teve a Rose Dias, tem a Cristina Correia, tem a Ângela Guiroto, ela pegou assim, muito feliz de estar por aqui, muito feliz que você está aqui, Ângela, também. A Kellen também, a Daniele, a Ana Bicelin, a Lília, a Socorro Lima, a Marlene Jesus, a Vanessa, a Viviane Fialho, a Jana Paula, aí vamos ver, Terezinha Soares, que a Terezinha, ó, tá vendo como quando a gente vai se acostumando com os nomes? A Jana está aqui também, que a gente já viu ela várias vezes. Tem a Keliane, provavelmente eu não falei esse nome ainda, o nomezinho da Keliane, porque eu me bagunço na primeira vez de ler aqui. A Ana Carla Barros e a Miriam Costa. E no Insta, para não deixar as meninas do Insta lá de fora também, a gente tem a Rosilene, a Gi Maria, aí tem a Rosenilda, a Ellen, a Fernanda, a Silvane, a Andréia, nossa, tem um monte de gente, a Daniela, um monte de gente. Então, bom dia para todo mundo. Obrigado a todas por estarem aqui já. Antes da gente começar, já dando aquele bom dia para todo mundo, trazendo essa energia legal. E assim, para quem está no gravado, porque às vezes a gente coloca isso aqui, corta e coloca no gravado também, comenta, porque assim, os comentáriozinhos do gravado, a Bia já vai lá e dá ela mesma que responde a maior parte dos comentários do gravado. Então, você quer uma respostinha da Bia? Comenta quando está gravado, quando está saindo esse vídeo pronto aqui também. Então, você pode comentar tanto no Insta, quanto no Facebook, quanto no YouTube. E a gente está sempre olhando esses comentários também. Por quê? Porque a gente quer te conhecer melhor. E com as suas perguntas, com as suas dúvidas, as suas dificuldades, a gente pode trazer soluções. A gente sempre fala que o problema é a solução. Então, você traz o problema e a gente traz a solução para vocês. E hoje não vai ser diferente, Bia. A gente está trazendo a solução
para esse problema. A gente fez a pesquisa, acho que teve quase 900 pessoas que responderam essa pesquisa nossa, Bia, antes da gente preparar o curso. A gente sempre quer saber o que realmente vai fazer a diferença. Então, a partir do dia 25, a partir de segunda-feira, a gente estudou muito para trazer o que vocês vão tá aprendendo lá. Então, a gente ouviu mais de 800, 900 mulheres falando, olha o problema, o que está acontecendo. E um dos problemas gigantes que a gente vê é, eu começo e daí não termino. Vocês já ouviram? A gente falou essa semana sobre a família, às vezes até perde a confiança em você, porque a gente perde a confiança na gente mesmo. Por que eu vou começar mais uma dieta? Por que eu vou começar um plano? Por que eu vou me dar a chance de emagrecer de novo? E a maior parte dos motivos, e a gente perguntou para as mulheres também o que acontece, qual que é esse problema, tanto para alimentação quanto para dieta, e olha o que aparece bastante. Aparece a preguiça, a falta de tempo, a falta de foco, a falta de vontade, as restrições, falta começar, procrastinação, desanimada. Essas são algumas palavras que são as inimigas que fazem você falhar. E se a gente ignorar isso, não vai resolver o problema. Então, assim, a gente tem que enfrentar isso de frente. Então, esse é um dos problemas maiores, não. Senão, o maior problema do emagrecimento é você desistir antes de começar. Não é verdade, Bia? Você se achar com tanta vergonha, com tanta culpa pelo aquilo que não deu certo no passado, de não se dar a chance de dar o primeiro passo. E isso é uma das coisas principais. Bia, você já viu gente falando assim, não vou começar porque não adianta, já perdi, entendeu? Já joguei, ou a minha família já não acredita mais em mim, eu já não acredito mais em mim. Entendeu? O que vai acontecer? Você já ouviu esse tipo de situação, Bia? Já, eu acho que todo mundo que tem essa sensação de começar e parar, porque não tá vendo resultado, e entrar naquele ciclo da frustração que a gente sempre fala aqui pra vocês, faz com que as pessoas tenham essa desistência, né? Faz com que ela ative algo lá no cérebro dela que ela não acredita nela mesma, né? O cérebro dela nem permite que ela acredite nela mesma, porque ela já deu tanta informação de que ela começa e para, de que ela começa e não conclui, de que ela começa, mas ela falha, né, entre aspas, que ela desacredita. Então o corpo dela, o cérebro dela, já tudo, o comportamento dela mostra que ela não vai dar conta. Só que é engraçado, porque ninguém aqui que eu saiba ganhou na Mega Sena, né? Pra quem não sabe, a Mega Sena é um jogo lá que tem no Brasil muito famoso, né? Vocês sabem. É um jogo lá e todo final de semana eu sei que muita gente aqui faz a fezinha, vai lá jogar. Mas nunca ninguém ganhou, mas todo mundo continua lá jogando. Isso é interessante. Por que nesse tipo de coisa a gente coloca fé, mas para nós, que é algo que eu tenho condição de mudar, eu não boto fé? Então, olha só, quando é algo que depende do resultado de alguma outra coisa, eu boto fé, porque não tá dependendo de mim. Basta só eu colocar o número, pagar lá e acabou. Quem decide lá é a máquina na hora do sorteio. Mas por que quando cabe a mim e que eu tenho o poder de mudar e eu tenho o poder de dar certo, de fazer acontecer, eu não acredito? E é meio contraditório se a gente for parar para pensar nisso, né? Como que eu, que tenho realmente, eu posso fazer acontecer, a chance de dar certo é 100%, porque só depende de mim. Mas eu não acredito. Mas se é um jogo da Telecena, da Mega Sena e, sei lá, Cap, né? Tem uns da Cap também, que eu sei que muita gente aqui joga, não tô julgando não, só tô falando que olha só como que é. A gente acredita que vai dar certo com uma outra coisa que não depende da gente e a gente tá lá, botando dinheiro e acreditando, mas nunca ganha. Mas você tá confiante que pode ser que um dia ganhe, pode ser mesmo, pode ser que um dia você ganhe. Mas por que no emagrecimento você não acredita que você vai conseguir? Por que no emagrecimento você falha, e aí você sempre acredita, esquece, eu não vou conseguir, porque todas as vezes que eu tentei eu falhei, mas só que todas as vezes que você joga na Mega Sena e você não ganha, você fala assim, eu não vou mais jogar? Porque, assim, eu vejo pela minha família, né, pelas pessoas que eu convivi, que mesmo não ganhando, todo final de semana eu tava lá pagando a Mega Sena, né, era sagrado. E aí não faz sentido. Por que uma coisa que você não tá ganhando, você vai lá e bota fé no negócio, que uma hora vai dar certo, mas o seu emagrecimento que não tá ainda rolando, porque talvez você não tá se dedicando, você fala que não vai dar certo. Sendo que você pode ter a fé, confiar, acreditar, ter paciência, que um dia, né, você vai conseguir resultado.
Ao contrário da Mega Sena, que só, se acontecer, tiver alguma coisa assim, esperando em Deus, tiver alguma coisa acontecer que você vai ganhar, né? Mas é incerto. No seu emagrecimento não é incerto. Eu nunca vi alguém que, eu não me dediquei e não tive. Eu me dediquei 100% e não tive resultado. Eu nunca vi, né, no meu período aí, já de anos, desde 2016 trabalhando com emagrecimento, eu nunca vi uma mulher dizendo que tentou e que se esforçou, que fez 100% que não teve resultado. Porque todo mundo que eu conheço que fez 100% teve resultado. Pô, ela se deu 100% e fez a tríade, fez os pilares, fez tudo certinho, não tem como não ter resultado. Então é isso que eu fico me perguntando às vezes, né? Olha que louco, para pra pensar nisso, muito doido. Bia, isso é muito verdade. E assim, a gente pode levar isso para a vida. Tem muitas coisas que a gente ensina aqui, que as meninas do Pro, elas pegam e falam assim, nossa, mas eu tô levando um monte de coisa para a vida, para esse sentido. E a desistência, a única coisa que faz a gente falhar é o desistir. É o desistir de tentar, entendeu? O desistir de se dar a chance. Não existe não conseguir emagrecer, existe desistir de emagrecimento. Tem uma das coisas que o nosso mentor fala bastante, né, Bia? Você vai chegar no seu objetivo final, tem duas opções. Ou você chega no objetivo final, ou você desiste. Eu tinha uma mentora na Inglaterra que ela era um pouco mais agressiva nisso. Ela falava assim para ela mesma, ou eu consigo atingir o meu objetivo, ou eu morro antes. Tem uma coisa ou outra, entendeu? Porque desistir não é uma opção para mim. Ela tirou do vocabulário dela desistir de tentar. Então, só existe duas opções. Ou eu vou emagrecer, ou eu morro antes. Entendeu? Ou eu vou atingir meu objetivo, ou eu morro antes. E tem uma frase que eu acho muito legal, que a gente está usando bastante para nós também. A faixa preta é a faixa branca que não desistiu. A faixa preta é a faixa branca que não desistiu. A gente tem, dentro do Pro, tem as meninas, tipo a Helenita, que chegaram na faixa preta. Levou 6 meses para a Helenita, por exemplo. Mas por que ela chegou na faixa preta? Por que ela chegou no objetivo do emagrecimento dela? Por que ela chegou no peso que ela queria, nesse sentido? Porque ela não desistiu. Porque ela se deu a chance. E assim, não desistir implica em você tomar uma decisão antes de desistir. Que é, eu me dou a chance, eu vou fazer alguma coisa diferente dessa vez. E quando você faz isso, você abre a sua cabeça para achar soluções, para achar gente que pode estar te ajudando. Aquela história que você falou, né, Bia? Quando você pegou e falou da universidade. Você não tinha dinheiro, por mais que fosse uma faculdade pública, você não tinha dinheiro para pagar a acomodação, não tinha dinheiro para se cuidar, não tinha tempo, você tinha todas as razões para dizer, eu não vou conseguir, não tem como eu fazer uma faculdade. E aí e quanta gente no Brasil, Bia, aceita essa decisão? Ah, não tem como. Exato. Então, o negócio não é aceitar, eu não vou conseguir. É procurar e começar a mudar a linguagem, o que eu preciso fazer para chegar lá. Como que eu faço lá? E quando você fez essas perguntas, Bia, nunca mais vou esquecer a sua história ali da universidade. E é verdade, é inspirador. As meninas falaram isso na época. Porque assim, quando você abriu a sua cabeça para uma possibilidade de o dinheiro vir de outros lugares, de você colocar esforço, e olha, não é porque não teve esforço. Se você tivesse desistido por causa da primeira dificuldade ou assim, não, você foi lá. Não, como é que eu faço para conseguir ajuda do governo? Como é que eu faço para ter uma acomodação? Como é que eu faço para economizar comida na hora do almoço, mas aí eu posso comer no refeitório? Como é que eu faço para poder acontecer? Você só tem o seu diploma porque você não desistiu. Quanta gente começa uma faculdade e desiste no meio do caminho e não se dá a chance de tentar uma segunda faculdade, às vezes. Não é o pior. O pior não é nem ter desistido, o pior é não se dar a chance de conseguir de novo. Exato. Exato. Então, o primeiro passo é você começar a mudar essa percepção, né, Bia? Exato. Por exemplo, o SECA só existe hoje porque eu não desisti de quando eu criei ele, não foi nem numa brincadeira, mas assim, eu criei ele
com o intuito de ajudar a mulherada lá na academia, que queria um resultado mais rápido, criei, mas a ideia era totalmente diferente do que eu tenho hoje, do que ele é hoje, do que ele representa hoje na vida das mulheres, né? Então era totalmente diferente, mas eu não desisti, porque eu sabia que aquilo estava mudando a mulherada de certa forma. Eu vou falar para vocês, se eu dependesse do Seca financeiramente hoje para viver, caramba, eu estaria passando fome. Porque eu não dependo dele, sabe? Assim, quer dizer, eu dependo dele, na verdade, mas assim, se eu estivesse precisando financeiramente, eu já teria 100% desistido, assim, porque o Júnior sabe, quando eu tava no Brasil, eu já tinha o Seca, eu já trabalhava com Seca, mas ele era a minha segunda coisa. Eu era personal, dava personal presencial, não cobrava barato, né? Então eu já tinha aí alunas que competiam por vaga para ter aula comigo, não era um valor barato, né? Já era um valor alto, considerado que eu tava no interior de São Paulo na época. E então assim, minha agenda lotada, tinha disputa por vaga e eu tinha o Seca. E aí eu falava, pô, será que vai valer a pena, né? Será que vale a pena ter esse projeto paralelo, sendo que aonde tá me dando dinheiro é o presencial, é aqui o personal e tal. Só que eu não tava conseguindo ajudar mais do que 10 mulheres, né? Porque a minha hora-aula já era cara, eu conseguia atender 10 pessoas e o resto que queria aula comigo eu não tinha vaga. Eu falei, não é justo isso, porque eu tô só compartilhando isso com as minhas alunas, mas e quem ainda... Quem pode se beneficiar com isso, né? Que eu tava vendo um monte de gente chegando desesperada para mim, Bia, me ajuda, eu preciso disso. E aí foi onde eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí, para cada decisão vem uma consequência. Eu abri mão do presencial, eu abri mão do dinheiro, realmente, literalmente, eu abri mão do dinheiro para viver do que eu acreditava que fosse o certo, que é isso daqui, que é o Seca, porque eu acredito que ele vai transformar a vida de muitas mulheres. Olha só, já foram mais de 300. Quando que eu, personal, dentro de uma academia, conseguiria atender 300 mulheres? Eu não conseguiria atender. Era assim, é humanamente impossível se o dia tem 24 horas e eu conseguisse pegar uma hora do meu dia para cada uma, para realmente passar o que eu sei, seriam só 24 pessoas e assim, impossível, eu não teria descanso, não teria almoço, não teria nada. E olha só o poder que hoje eu tenho de fazer isso que eu faço, né? E não foi pelo financeiro, acreditem, eu parei o que me dava dinheiro para viver disso daqui, porque eu acredito nisso daqui e eu não desisti. Porque o financeiro, eu acho que ele é sempre o fator que barra as pessoas, né, Ju? Do tipo, eu não tenho dinheiro, eu não posso e tal. Eu também não tinha dinheiro para fazer metade do que o Seca precisava. Eu não tinha dinheiro para fazer metade do que eu precisava para levar ele para ser conhecido, não só no Brasil, mas no mundo. E precisava de investimento, e precisava das coisas, mas o que eu ia fazer? Eu fui com o que eu tinha. E aí, como que ele foi crescendo? Ouvindo as minhas alunas, pegando o que cada uma achava que ia ser legal, a gente foi montando, a gente foi trazendo, se pegar, né, as imagens dos primeiros vídeos de treino do Seca, não, antes não era nem vídeo de treino, né, mas se pegar os primeiros, assim, era pelo Zoom, tinha que ficar baixando a câmera, era bem legal, mas eu gosto de ver essa evolução, porque o dinheiro não foi uma coisa que me barrou. E se hoje eu tô aqui falando com vocês, se hoje eu tô conseguindo trazer a minha missão aqui para vocês, ajudar vocês, pode ter certeza que dinheiro várias vezes falou mais alto. Falava assim, desista, vai dar personal. Porque eu cheguei aqui na Inglaterra, eu poderia dar personal, como eu peguei algumas alunas aqui. E eu poderia continuar com isso, mas eu falei, não é o que me move. Não é o que eu quero, porque eu vou ajudar uma, duas, três, eu quero ajudar um monte. Como que eu vou ajudar um monte? Eu falei, não, eu vou viver disso daqui. Então hoje eu vivo exclusivamente disso daqui. Então o dinheiro poderia ter me barrado, mas não me barrou. Eu poderia ter desistido, porque várias vezes eu tentei parcerias com, às vezes para, vamos ajudar mais mulheres, e chegava com o pessoal lá, e não, mas não, eu lembro que tinha vários patrocinadores no Brasil, água de coco, tinha um monte de coisa fitness, né, que acreditava também no projeto, mas parece que não impulsionava mais, sabe? Eu falei, não, então eu vou ter que fazer isso aqui acontecer. Então foi o meu poder, assim, de virar e falar, eu que tenho que fazer essa bagaça dar certo, mas ninguém vai fazer. Aí eu vesti a camisa, entendeu? Eu falei, é isso daqui. Então eu acho que é isso que falta um pouco para as pessoas. Parar de ter esse negócio de ou dinheiro que me barra, ou dificuldade, ou porque a primeira dificuldade eu tropecei e caí e não vou levantar mais, e chega.
Eu acho que não, a gente tem que, caiu, o que você pode aprender com essa primeira queda, né? Eu e o Júnior, a gente sempre fala que o problema é solução. Às vezes a gente ia gravar um vídeo para vocês e tava sem luz, aí a gente comprou a luz. Aí um dia a gente foi fazer uma aula e a câmera não tava legal, daí a gente comprou uma câmera. Então assim, para vocês verem, começa no zero, você vai começar no emagrecimento assim também. Você vai começar, você não vai ter um colchonete, daí depois você investe em um colchonete. Você vai começar... aí você vai, sei lá, não vai saber muito o que comer, mas aí, por exemplo, se você tá num programa que tem uma nutricionista que vai te falar o que você tem que se alimentar, aos poucos você vai saber reconhecer os alimentos, você vai conseguir ir no mercado, saber o que comer. Aí se você tem um programa também que trabalha com mais a parte da mente, você vai aprender a ver os sabotadores, você vai aprender a entender como é que ele tá se manifestando, como que ele tá falando, como que ele tá funcionando, que é o subconsciente. E você não vai barrar, sabe? Nada vai te barrar. Isso que é o mais legal. Então, quando você tá decidida, você faz o negócio acontecer. Não, muito, muito verdade, Bia. A Jana pegou e comentou aqui uma coisa, tem muita coisa. De novo, tá acontecendo mais uma aula aqui nos comentários. Para quem tá no Insta, pode ir comentando também. Eu tô vendo aqui o Facebook, o YouTube, as meninas só fazendo uma outra aula aqui com o que você tá comentando, Bia. Mas assim, a Jana pegou e comentou. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E isso é muito verdade. A gente arranja todas as desculpas. Eu acho que foi na entrevista de ontem que a Eunice comentou sobre a filha, sobre filhos e tudo. E uma das coisas que ela pegou e falou, eu não uso os meus filhos como desculpa para não emagrecer. Eu uso eles como motivo. Eu sou inspiração para minha filha hoje. Eu inspiro ela, eu arrasto ela com o meu exemplo de que eu consigo fazer as coisas. Então, não é porque você não tem dinheiro, é porque você não tem dinheiro que você vai fazer a coisa acontecer. Não é porque você tem uma filha que não vai acontecer, é porque você tem uma filha que você vai fazer acontecer. Então, eu acho que é de usar as nossas desculpas como razões para isso acontecer. A gente teve, como a Bia pegou e colocou, tem um monte de problemas no meio do caminho. A gente está falando de emagrecimento da vida real. Quem não está aqui para emagrecer da vida real e está esperando uma coisa mágica, que nem diz a Bia, tipo, você não está no lugar certo, não perde nem tempo com o curso. Agora, se você quer emagrecer de verdade, quando a água bate na bunda, quando acontecer o problema, quando tiver problema com pandemia, quando tiver problema com relacionamento dentro de casa, quando tiver problema com saúde ou qualquer coisa, e você mesmo assim falar, eu não tenho desculpa, eu tô no meu caminho, eu vou fazer, eu vou levantar, eu vou fazer de novo. Isso é acontecer o problema, a coisa de verdade. Tem um outro ditado que a minha mentora falava muito também, quem tá interessada, entre aspas, faz o que é conveniente, entendeu? O que está na zona de conforto. Quem está comprometida faz o que é preciso. O que é preciso, se ela não sabe, ela procura. Se ela sabe, ela vai fazer melhor. Se não deu certo, ela vai procurar um outro jeito. Então, é determinação, como a Kelly vai colocando aqui. Você está comprometida. Exato. A diferença entre o que você fez no passado e não deu certo, e falhou em todo esse processo, e o que você vai decidir hoje vai ser o seu comprometimento. A gente está falando isso muito forte, mas as meninas que estão dentro do PRO, que conseguiram resultados, só conseguiram porque se comprometeram com o objetivo delas. E se elas não tivessem se comprometido, não teriam resultado. Eu vou trazer alguns exemplos de novo, Bia, que eu acho que é importante a gente trazer isso de novo. Olha o exemplo da Ana. A Ana tá aqui, ela tá dando uma aula de novo, entendeu? Tem a Ana, tem a Kelly, tem um monte. A gente podia ficar aqui o dia inteiro. Eu vou só trazer algumas fotos que estão mais fáceis aqui pra gente compartilhar. Não é, desmerecendo uma ou a outra ali. Todo mundo tem a gente tem um monte de meninas ali, mas o resultado, que nem a gente fala, não mente. A Ana, se você não ouviu a história dela, ela falou que por volta de 10 anos, ela estava tentando emagrecer. O marido já tinha falado, você já está comprando mais um livro, mais uma dieta. E olha, ela não desistiu. 49 anos, 6,8 quilos em 2 meses, porque ela estava comprometida com o processo. E não foi só trabalhar comprometida só com o treino, só com a alimentação ou só com a mente. Ela se comprometeu com tudo que pudesse ajudar ela a emagrecer, a se manter no processo. A outra pessoa que virou a nossa primeira faixa preta, eu acho que é sempre importante. A Helenita, ela tem um corpo mais magro. E olha só, às vezes, quando você está mais magra,
é mais difícil para algumas pessoas, porque parece assim, né? Tipo, não, porque tá magrinha vai perder peso rápido, mas olha só, ela perdeu 4,8 quilos em 6 meses. Quem que mantém, Bia, durante 6 meses a motivação de poder estar lá e continuando? Não existe motivação que vai durar isso. Existe comprometimento. Existe disciplina da Helenita de fazer a coisa acontecer. E eu tenho certeza, quando ela fala também que ela já tinha tentado outras coisas, não tinha dado certo, ela já estava quase desistindo. Tem a Kaylee, eu vou trazer mais uma aqui, só mais uma, e aí a gente vai falar, vai continuar com o processo. Mas assim, a Kaylee, olha a foto da Kaylee. Quem não ouviu a história da Kaylee, é de maior inspiração que a gente já pode ter visto, de superação, de não usar desculpa para isso tudo. 8,6 quilos de gordura em 4 meses. E o que a gente está vendo em comum com essas mulheres? A Kaylee tem uma história onde o médico que estava ajudando ela a curar o que ela estava passando, disse, você não vai mais emagrecer. Você não por causa das medicinas que você está tomando, medicamento forte, um monte de coisa, você não vai mais emagrecer. Imagina o seu médico dizer, e ela não desistiu, ela falou, eu vou dar um jeito nisso, independente do que as pessoas estão falando. Isso é determinação, isso é comprometimento. E não foi fácil para Kelly, não foi fácil para Helenita, não foi fácil para Ana. Se você está procurando um caminho fácil, o que vem fácil, vai fácil. A gente já falou isso várias vezes. O que vem fácil, vai fácil. Se você está pensando que uma dietinha, o chazinho do seca-barriga, ou a dietinha do ovo, ou um regimezinho qualquer vai fazer você emagrecer para o resto da vida, é acreditar em conto de fadas. Não existe pílula mágica, existe comprometimento. Se você está comprometida, vai dar certo. A hora que você desistir, vai dar errado. Exato. E como é que você vai saber não desistir? Começando. Isso que você está falando... Não, isso que você está falando é muito verdade. Eu até quero assim, pegar esse gancho, porque o que eu mais recebo de mensagem, de comentário nas nossas redes sociais é: meu, vocês conversam demais, eu quero saber qual é o exercício. Qual é o exercício aí que eu tenho que fazer para emagrecer? Vai direto ao ponto, e que não sei o que, como se existisse um exercício mágico, como se existisse a dieta milagrosa, como se existisse a bula certa de remédio. Caramba, o ser humano não vem com bula de remédio, não vem com manual de instrução, não vem com receita de bolo. É você que tem que descobrir, só que você não vai descobrir com exercício, só com um exercício. Por exemplo, o polichinelo, que meia hora, volta e vem, volta e meia vem aqueles comentários. Quantos polichinelo tem que fazer? O Júnior sabe que isso já tá me deixando assim no nível. Para de perguntar isso. Só que daí as pessoas não vêm na boa, tipo, não vêm, às vezes vêm ofendendo, sabe? Meu, eu quero saber quantos polichinelo, quanto é que tem que fazer, eu não quero saber o que vocês estão falando. Cara, se você está acreditando que existe um exercício milagroso, que existe uma dieta milagrosa e que isso daqui que a gente está falando não faz sentido para você, meu amor, não precisa nem comentar aqui. Sai, vai ver exercício no YouTube que tem um monte. Só que eu te garanto, se você não emagreceu até agora, não é indo pro mesmo lugar que você vai conseguir emagrecer. Porque se você foi no YouTube porque você quer uma coisa prática e não tá dando certo, por que então? Qual é a insanidade? Isso é loucura você continuar fazendo a mesma coisa. Se eu tô falando aqui, se o Júnior tá falando aqui, se a gente tem esse bate-papo com vocês, é porque o papo pro emagrecimento não é só exercício. Porque se fosse, eu ia falar aqui pra vocês que o emagrecimento funciona através da mitocôndria, que o emagrecimento funciona através da oxidação de gordura pelo processo de oxigênio. Olha só, eu começaria a falar um monte de fisiologia aqui e vocês não iam entender nada. Vocês não iam entender, ninguém ia entender, ninguém ia aplicar. Então, se eu fosse para falar só de exercício, da parte mais teórica do negócio, eu poderia ficar aqui horas falando isso para vocês. Mas vocês iam entender? Não iam. Então, o que a gente faz? A gente traz conteúdo que uma criança de 8 anos conseguiria entender. Isso que a gente fala.
Então, se você às vezes está aqui e fala, tá muita falação, eu quero saber qual é o exercício, fala logo qual que é o exercício, você está no lugar errado. Porque a gente não defende um exercício, esse aqui é o melhor para emagrecer. Às vezes a gente coloca os benefícios, né? Esses dias eu falei do polichinelo, porque eu gosto do polichinelo, minhas alunas gostam do polichinelo, a gente faz polichinelo, mas é só o polichinelo que emagrece? Não é só o polichinelo que emagrece, é por isso que você pega essas informações lá na internet, não procura entender o que vem por trás, aí você fala assim, eu vi lá no Seca 30 que polichinelo emagrece. Aí você começa a fazer 500 polichinelo, aí você não vê resultado, porque não é só o polichinelo que emagrece, você não consolidou os 3 pilares, exercício, mente e alimentação, aí você não teve resultado, entrou no ciclo da frustração, aí mais uma vez falhou, mais uma vez não consegui, mais uma vez não sei o quê. Mas aí você volta aqui e fala, eu quero, Bia, a prática, eu quero saber qual é, eu quero saber. Mais uma vez, gente, não existe bula, não existe receita, não existe manual de instrução. Não existe, é você que cria esse manual. E se você tá aqui querendo que eu fale qual é o exercício, ou se você está aqui querendo que eu passe para você a série do exercício, sinto muito. Você está no lugar errado. A gente até tem cronograma de treino que a gente disponibiliza. Sim, claro, para quem tá acompanhando o nosso trabalho, para entender um pouco desses exercícios inteligentes, entender um pouco da intensidade, entender um pouco de exercício localizado. Mas são pessoas que estão aqui acompanhando, entendendo o que a gente está falando. Né? Então, eu acho que é importante falar isso, porque às vezes a gente, fica tanto no negócio, eu quero, vai direto ao ponto. Se todas as vezes que você foi num canal, que você foi no Instagram, que você foi em algum lugar que ele foi direto ao ponto, depois vem aqui e me conta se você teve resultado. Porque se você tá aqui é porque você não teve resultado. E eu garanto pra você, muita gente vai falar o que você quer ouvir. Só que eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que você precisa ouvir. Nós vamos abordar aqui o que você precisa fazer. Porque o que você quer não necessariamente vai fazer você conseguir ter resultado e nunca mais desistir. Mas é o que você precisa ouvir que vai fazer com que você tenha resultado, com que você não desista, que vai fazer com que você persista e vai fazer com que você tenha esse estilo de vida saudável pro resto da vida. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Então, mais uma vez, não quer falação? Vai assistir Netflix, vai ver alguma outra coisa, vai ver Zumba, vai ver, sei lá, qualquer outra coisa. Não precisa estar aqui, mas também não precisa comentar, né? Não precisa vir aqui, às vezes, menosprezar o nosso trabalho. Esse é o nosso jeito de comunicação. Então, assim, agradeço as meninas aqui pelo carinho, todo mundo que acompanha a gente. Mas é isso, eu sei que, né, direitos de falar o que pensa e tudo mais, mas não precisa fazer isso no nosso canal, né? Esculhambar a gente aqui. Não, Bia, eu acho que é muito legal. Às vezes, falar o que precisa ser falado não vai deixar a gente popular, não vai deixar, mas a gente está aqui para ajudar você a ter resultado. Se você quer resultado, a gente sabe que você está no lugar certo e a gente sabe que vai fazer a maior diferença. Não é, como a Bia falou, não é o polichinelo que vai salvar a sua vida, não é a dieta do jejum intermitente que vai salvar a sua vida, não é nada especificamente, mas é o seu comprometimento, a sua dedicação naquilo. E a gente está aqui para te dar orientação do que realmente funciona e não para falar mimimi desse processo. E assim, um dos motivos que a gente está aqui, Bia, trazendo o que a gente está conversando em todo o processo, como eu falei, eu vou mostrar um pouquinho da pesquisa que a gente trouxe. Tem mais de 800 e poucas respostas aqui. Eu só vou mostrar para vocês o que é que vocês falam pra gente. As meninas que completaram a pesquisa já estão meio familiar aqui. Mas olha esse site aqui, tá? Eu não sei se vai dar para ver muito bem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não dá para fazer um zoom aqui. Formatar, dados, ver, zoom. 150%, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil aqui, ó. Para vocês darem uma olhada. A gente tem 2 perguntas. Olha essa pesquisa que tá desde o... Vocês vão ver o número de coisas aqui. Deixa eu ver se eu vou lá para baixo. Vocês vão ver, tem 800 e poucas respostas. Até agora pouquinho. Vocês têm gente ainda respondendo, ó. 600, 700... 800, aqui ó, 853 respostas até o momento que a gente está gravando essa live aqui em específico. E olha o que as meninas estão falando pra gente especificamente. Eu vou voltar desde o comecinho aqui para vocês darem uma olhada. Não tem tempo, não tem orientação, é preguiça, tem desânimo,
às vezes falta estímulo. E a pergunta que a gente foi, qual é a sua dificuldade em exercitar e treino? Qual é a sua dificuldade em seguir uma dieta saudável? Não tenho tempo para cozinhar, não consigo ter focada, talvez incentivo, deixar a cerveja e o doce. Pessoal, o que daqui não é mental? O que daqui é exercício físico que vai te salvar? Eu nunca, entendeu? Eu não consigo esquecer sedentarismo, horário, muito longe da academia, disciplina, companhia, preguiça. Aí aqui, paciência, procrastinação. A gente não tá falando essas palavras tirando do nada. Sim. E se ninguém tá falando disso para vocês e só ficam focando só na dieta e só no exercício físico, como é que vocês vão resolver o problema? Como é que vocês vão resolver o problema se o problema está embaixo do tapete? Vocês estão treinando em cima do tapete, mas o problema está embaixo. Exato. É tipo o bolo, né, Ju? O que adianta eu ter o chocolate, eu ter a farinha, mas eu não tenho fermento? O bolo vai crescer? O bolo não vai crescer. Exato. No exercício é isso. Eu posso ter a melhor dieta, eu posso ter o melhor exercício, mas se a minha mente, que é o fermento que faz o bolo crescer, eu não tiver, eu faço um bolo sem fermento? Eu nunca vi. Não sei se tem. Me contem. Não. Então, assim, a gente precisa entender esse processo. E se você não quer mais falhar, se a gente está aqui no tema, eu quero emagrecer e não quero mais falhar, é você determinar e se comprometer. A Kellen a Carla comentou aqui, a Carla Roberta, eu me comprometi com 3 pessoas, as mais importantes no meu processo. Primeiro meu filho de 7 anos, e Seca 30. Comprometimento é a palavra. E como é que vocês se comprometem? Quando vocês tomam uma decisão, vocês se comprometeram. Como é que você pode mudar a sua vida, o seu emagrecimento, a partir de hoje, a partir da semana que vem? Você pode ser um passo pequeno, comprometer com fazer o curso do começo até o fim, entender o que está acontecendo. A gente vai estar trazendo aulas incríveis, a gente vai estar trazendo profissionais para poder estar trabalhando com vocês, mas sem o comprometimento de vocês, que nem a gente diz, né, Bia? A gente pode dar 150% da nossa parte, do nosso 50%. Mas se você não assistir, se você não se comprometer, se você não pegar o caderninho, quantas vezes a Bia pegou e falou aqui durante todas essas semanas, cadê o seu caderninho? Cadê a sua dedicação? Enquanto você não colocar a sua dedicação, as coisas não vão mudar. E daí vai ficar acreditando no conto da carochinha, que nem diz a Bia, do tipo, não, vou pegar o chazinho. Que refeição que faz a diferença mesmo para eu emagrecer? Qual é o alimento? Qual que é o alimento termogênico? Mágico? Exato. E mesmo, Bia, que existisse o alimento mágico termogênico que vai fazer você ser magra pro resto da vida, quem daqui vai deixar de viver, Bia? Ninguém. Imagina que tem a pílula mágica do emagrecimento aqui, você só vai ter. Agora, se você deixou de tomar um dia a pílula mágica, você engorda tudo de novo. Quem daqui vai querer viver uma vida de pílula mágica só? E não ter como se socializar, não ter como sair com as amigas, não ter como se alimentar, não ter como, de repente, curtir o final de semana, não ter como ter festa, não ter como fazer nada, porque está acreditando que só a pílula mágica vai resolver. Isso que você está falando é muito verdade, porque a gente quer esse negócio rápido. Isso me lembra uma história que eu vou compartilhar com vocês, que eu queria um resultado rápido na época que eu estava lá trabalhando como... antes de ser personal, na verdade. Logo que eu me formei, eu tenho um tio que investia em boi, né? Ele tem uma fazenda e ele investiu em boi e ele falou, se você quiser investir, eu vou ajudar você. Eu te dou lá, você não precisa arrendar o espaço, só me dá o dinheiro das cabeças do boi e eu vou cuidar lá dos bois, né? Meu tio é veterinário e tal. Falei, maravilha, né? Vou guardar dinheiro, vou investir. Só que para quem conhece um pouco mais de investimento, sabe que boi é um investimento a longo prazo, né? Eu lembro que eu fiquei uns 3 anos para eu conseguir ver o retorno do primeiro ano assim, que eu coloquei de investimento. Resumindo, quando eu fiz 3 anos depois, olha só, eu pagava lá 3 anos depois que eu tive esse resultado. Peguei lá o dinheiro.
Aí me apareceu um negócio de trade, de não sei o que você tinha 50% do dinheiro, volta, não sei o que. O que eu fui e fiz? Fui lá, botei o dinheiro nesse negócio de trade porque falava que o resultado era rápido. Sabe o que aconteceu? Eu não vi R$1 do meu dinheiro que eu coloquei lá dentro. Eu perdi, não foi pouco. Posso abrir o jogo aqui com vocês. Foram mais de R$10.000 que eu investi. Investi não, eu rasguei meu dinheiro porque eu queria um resultado rápido. Agora, por que eu não queria mais investir lá em Boi? Porque demorava, eu queria o dinheiro rápido. Só que, poxa, a longo prazo me deu um dinheiro bom. Mas aí eu quis pegar todo esse dinheiro e enfiar num lugar que prometia que no próximo mês eu ia ter 50% do que eu tinha investido. E não existe isso no mundo, né? Quem entende de trade, de investimento, sabe que não funciona assim. Mas eu acreditei e vocês acreditam nisso o tempo todo. E isso foi uma lição para mim. Nunca mais eu coloquei meu dinheiro nisso. Eu não investi mais nessas coisas. E foi um tombo para mim. Fiquei super chateada. Assim, meu mundo caiu. E para vocês acontece dessa forma. Porque vocês botam dinheiro em coisa que vocês acham que vai funcionar para ontem, sem entender que o processo de emagrecimento é a longo prazo. Sem você acreditar que o negócio do emagrecimento, para ser sustentável, é a longo prazo. É o investimento de boi. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos. E não é investimento de trade que você coloca o dinheiro que vai te dar 50%. Para de acreditar nisso. Não existe. Não existe, né? Primeiro que era ilegal, eu nem sabia que o negócio era ilegal. Olha só para vocês terem ideia. Por que fechou? Porque o negócio lá do IBMI, sei lá o que era, foi lá e fechou. O cara tá foragido. A empresa, bum, fantasma. Nem se tem CNPJ nada, era fantasma. Mas eu caí. E eu caí levando pessoas comigo. Porque eu levei eu falei, meu Deus, vai dar certo, vambora. Fiz uma galera entrar nessa comigo também. E aí, o que aconteceu? Entendeu? Pra não falar palavrão, entendeu? E é isso que acontece com vocês. Aí a mulher fala assim, toma um chá, aí chama todo mundo, né? Chama as amigas, chama todo mundo. Vem tomar esse chá aqui, vem fazer essa dieta aqui. Aí acha que vai lá ter o resultado rápido, aí não tem o resultado rápido. Aí ela jogou dinheiro, rasgou dinheiro, a amiga rasgou junto, aí, né? Pô, o emagrecimento é a longo prazo, é investimento em boi. E Bia, o problema não é só o fato de ter resultado rápido ou não ter. Porque tem muita gente que tem resultado rápido, com dietas restritivas, com qualquer coisa que você vai procurar aí fora que seja grande demais. E tem coisas, Bia, por exemplo, eu vou levar ao extremo aqui. A minha mãe, eu já perdi a conta, não sei quantas vezes ela já fez lipoaspiração. Dizem que, entendeu, santo de casa não faz milagre às vezes, né? Porque eu já falei pra minha mãe um monte de coisa, mas assim... Uma das coisas que ela já tentou fazer aspiração do corpo inteiro, entendeu? Várias vezes, e dá resultado? Dá, Bia. E assim, só que é uma coisa super agressiva, tem um risco enorme dentro do processo. Quantas vezes vocês já ouviram falar que pessoas que fizeram lipoaspiração e, entendeu? Infelizmente tiveram uma inflamação ou tiveram uma coisa pior e acabaram não dando certo. E a minha mãe já correu esse risco várias vezes, graças a Deus, passou pelo processo, depois de recuperação da cirurgia, depois de 3 meses, 6 meses, legal, tá com o corpo lindo. E por que volta de novo? Eu já falei isso várias vezes, mas ela tem que aceitar, ela tem que se comprometer nesse processo. Porque não mudou internamente, Bia. Sim. Não adianta você mudar externamente. Uma cirurgia plástica funciona, uma lipoaspiração, uma bariátrica funciona, mas vai funcionar até o limite desse gigante interno daqui. Exato. Não tem cirurgia, não tem bala mágica, não tem dieta mágica que vai ser sustentável ao longo do processo se você não mudar aqui. Você pode mudar tudo do lado de fora, mas se você não mudar por dentro, tudo começa a voltar de novo, e daí você vira naquele ciclo vicioso de tentar uma outra coisa de novo. Exato. Nesse sentido. Então, quer emagrecer de verdade, quer emagrecer na vida real, com batalhas da vida real, com dificuldades da vida real, entenda o que realmente funciona. Essa tríade que a gente está falando, que não pode faltar. Você tem que estar treinando
de uma maneira adequada, com aquilo que funciona. Não adianta também usar a colher e falar, entendeu? Tem tanta gente que fala, mas eu faço caminhada, minha amiga emagreceu com caminhada, não sei o quê. Se você está tentando emagrecer com a ferramenta errada, como é que você vai pregar um prego com chave de fenda? Não dá. Pregar um prego com chave de fenda, você pode se machucar, você pode até usar o outro lado da coisa, mas dependendo do prego não vai dar certo. Tem martelo para isso. Não abra uma lata com uma colher, tem abridor de lata. Então, tem exercícios que ajudam nesse processo. Tem alimentação que faz. Como é que você vai ver os pontos cegos? Só para colocar algumas coisas que a gente mexe dentro do processo de pontos cegos de alimentação. Quem daqui já seguia uma dieta, mas tinha as beliscadinhas do lado? Quem daqui fazia dieta, mas de repente estava bebendo suco de laranja do lado, uma vitamina e não sei o que, e não estava controlando, entendendo o que estava acontecendo? Enquanto você não entender e começar a ver aonde que estão os pontos que a sua mente automaticamente sabota, porque ela não está sendo educada, não é porque ela é mal, não é porque o nosso subconsciente é ruim, não, é porque não foi educado, não foi treinado. E para treinar, você vai ter que subir. A ideia da bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta como? Como é que você educou o seu subconsciente a andar de bicicleta? Subindo na bicicleta, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, subindo, até que você conseguiu andar. E aí você educou o seu subconsciente para poder fazer. Até agora, eu tô vendo as meninas comentando aqui, mas eu desisti, mas eu não deu certo. Como é que eu vou aumentar o meu subconsciente? Como é que eu vou melhorar? O meu problema é a minha cabeça, o meu problema é o meu mental. E como é que você vai fazer isso? Levantando e subindo de novo. Eu sei que as meninas comentaram aqui, acho que foi a Terezinha, tem algumas outras também que a gente comentou na mentoria, e hoje vai ter mentoria às 11 horas de novo com a Bia. Uma das coisas, assim, tem momentos que e eu falo isso para as meninas, tem momentos que o meu coaching pode estar ajudando, a live da Bia, que a gente está fazendo aqui, pode já estar te ajudando, mas tem gente que vai precisar de mais ajuda. A Bia tem terapeuta, eu tive terapeuta por muitos anos. Se você não se permitir ter um suporte emocional ainda maior, você pode ter uma rede de suporte emocional para você, igual a gente tem com as meninas do Pro. As meninas, olha, eu te ajudo, olha, você vai ter o suporte nosso e todo esse processo. Tudo isso é importante, mas se você está num quadro de depressão que é clínico, você vai precisar de ir para um suporte clínico. E você precisa aceitar isso. E não estou falando que isso é doença no sentido de você... Não, mas é só gente doente, é maluca. Não, eu não precisei disso para eu poder me aceitar ajuda. Então é de você procurar ou um terapeuta ou um psicoterapeuta. A minha irmã já procurou, a minha mãe já fez isso, eu já fiz isso, a Bia faz isso. Eu acho que quando isso começar a parar de ser um paradigma, Bia, as pessoas vão começar a entender que a vida pode ser muito mais fácil. E que às vezes a gente acha que o problema está na alimentação, o problema está no exercício físico, mas você não está suportando, não está cuidando daquele que está cuidando de você, que é a sua mente, a sua cabeça. É que as pessoas têm a ideia de que elas só podem procurar um profissional quando alguma coisa acontecer. Então, tipo, eu vou no terapeuta quando, sei lá, tiver alguma, sei lá, um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, ou um diagnóstico de algum distúrbio bipolar, sei lá, alguma coisa assim. E aí acredita que é só nesse momento que elas têm que ir. Igual você só vai no médico quando você tá com dor de garganta, quando você tá com algum outro problema, você vai no médico. Só que não deveria ser assim, né? Deveria ser, eu procuro ir no terapeuta para eu não ter problema com ansiedade, eu procuro ir no terapeuta para eu não ter problema com depressão, eu procuro ir no terapeuta para eu entender minhas emoções, eu procuro treinar para eu não ter um problema cardíaco, eu procuro treinar para eu não ter uma comorbidade, eu procuro treinar para ser mais saudável, eu procuro me alimentar bem para eu não ter refluxo, eu procuro me alimentar bem para não ter uma gastrite, eu procuro me alimentar bem para eu não ter diabetes. E por que eu tenho que procurar uma nutricionista só quando eu tive alguma coisa? Ou por que eu tenho que procurar um treino só quando eu tive um infarto, o médico mandou eu treinar, eu tive um problema, diabetes, eu estou muito acima do peso, o médico mandou eu ir treinar? Por que então eu só tenho que esperar alguma coisa de ruim acontecer para eu começar a cuidar de mim?
Não deveria. Então, quando a gente começar a pensar que profissionais da saúde, terapeutas, coach, educador, profissional de educação física, nutricionista, eles são para prevenção, não para o pós. Claro, a gente trata o pós também, mas não deveria só ser assim. E eu acho que eu já vi várias vezes, assim, de planos de governo, de pessoas falando que o médico, em algum momento da vida, o médico vai ser a última opção. Porque as pessoas não vão precisar ir no médico para depois ir solucionar aquele problema. Elas vão primeiro solucionar antes de acontecer. Então elas só vão no médico se realmente, caramba, olha, tá precisando de alguma intervenção medicinal. Aí você vai. Antes disso, eu tô fazendo outra coisa, eu tô cuidando da minha saúde, tô controlando meu triglicérides, tô controlando meu colesterol, tô me alimentando bem, tô controlando minhas emoções, não sofro com ansiedade. Olha isso! E hoje, se a gente for ver, mais da metade da população é ansiosa. Eu já fiz um vídeo falando sobre ansiedade, procura no YouTube depois. Tem os estudos que eu trouxe. Mais de não sei quantos por cento, agora não vou lembrar. Eu fiz esse vídeo ano passado, já os dados devem ter atualizado, mas para vocês terem ideia, a população é ansiosa. Então imagina você poder controlar tudo isso antes e não esperar ter algum distúrbio por conta da ansiedade, aí você ter que procurar alguma coisa, né? Acho que é aí que tá o segredo. Fantástico, Bia. Eu acho que assim, para esse tema, não teria como a gente escapar do que a gente falou hoje com relação a isso. Então, assim, você quer não mais falhar nesse sentido? E outra coisa, acreditar que você não vai falhar é ruim. Não existe não falhar. Existe você tentar ir para o próximo passo e não desistir de achar o processo. Você pode cair da bicicleta. A diferença é você subir na bicicleta de novo e seguir no processo. Você vai conseguir emagrecer se você não desistir no meio do caminho. Você pode cair, você pode falhar. E a gente vê isso dentro das meninas, né, Bia? Tipo, tem meninas que às vezes não conseguiram mais treinar por um tempo. Por quê? Por causa de repente, de doença, por causa de alguma coisa que aconteceu, mas elas estão voltando. Entendeu? Está voltando o processo de novo. Ela caiu, mas ela levantou. Ela, de repente, teve um problema físico, emocional, de relacionamento e tal, mas ela voltou. E se você voltar, as coisas vão continuar. Então, não deixa a peteca cair, que a coisa não existe falhar no emagrecimento nesse sentido. Existe você voltar, existe você continuar, existe você se dar a próxima chance. Então, se dê a chance. E tome a decisão. Eu estou comprometida e eu vou fazer a coisa acontecer. A hora que você tomar a decisão, o resultado é consequência. Fazer as coisas que você precisa fazer, o resultado é consequência.